pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado no roteiro de estudos, nossa aula hoje irá falar sobre pronomes, capítulo 13, ok? Todos comigo, no capítulo 13, vamos falar sobre pronomes, tá bom? Bem, e aqui eu trouxe a definição do que é um pronome, né? Pronome faz parte daquela classe gramatical, né? É um dos componentes das classes de palavras, ok? Então eu trouxe aqui a definição. É uma classe gramatical variável, ou seja, flexiona-se em gênero e número também. Quando eu falo que flexiona-se em gênero, pessoal, é porque o pronome ele pode se apresentar tanto no masculino quanto no feminino. Quando eu falo que ele flexiona-se em número, ele pode se apresentar tanto no singular quanto no plural, ok? Bom, o pronome também tem a função de relacionar o substantivo a uma das três pessoas do discurso. Quem são essas três pessoas do discurso? Quem fala, com quem se fala e de quem se fala, ok? Podendo ainda indicar a posse, exatamente, pode ainda indicar uma posse, né, de um objeto ou de sua localização. Também encontramos, no caso, os pronomes em situações, né, que eles podem substituir o substantivo, né? Nós vamos chamar, né, de pronome substantivo, né? Vamos dar o nome de pronome substantivo. Quando o pronome, né, acompanha o substantivo, né, nós chamamos esse pronome de pronome adjetivo, tá? Foi? Então, aqui nós temos a definição do que é um pronome. Vamos lá? Agora, a classificação dos pronomes, exatamente, né? Então, eu trouxe aqui para vocês. Nós temos os pronomes pessoais, exatamente, pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, exatamente. E também nós temos os pronomes, né, pessoais de tratamento, exatamente, ok? Temos também os pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos. Vamos começar agora falando sobre os pronomes pessoais. Bom, eu trouxe aqui, né, um esquema para vocês visualizarem melhor, né? Eu trouxe os pronomes pessoais do caso reto e também os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vamos ver aqui? Pronomes pessoais oblíquos, né? Bom, pessoal, os pronomes pessoais oblíquos, eles podem ser átonos ou tônicos, ok? Então, eu trouxe aqui os pronomes pessoais do caso reto também, né? Os pronomes pessoais retos, que são eu, tu, ele ou ela, tá? Sempre no singular. Eu, pronome pessoal do caso reto, eu, né? Eu, quando a pessoa do discurso é a primeira pessoa. Se a pessoa do discurso for a segunda pessoa, né? Pronome pessoal reto, tu. Se a pessoa do discurso for a terceira pessoa, pronome pessoal reto vai ser ele ou ela, né? Foi? Bom, no plural, pronomes pessoais retos, nós temos a primeira pessoa, que no caso é nós, a segunda pessoa do discurso, que no caso é vós, e a terceira pessoa do discurso, que no caso são eles ou elas. Isso no plural. Foi? Agora, os pronomes pessoais oblíquos, átonos. Vamos ver aqui? Bom, no singular, nós temos aqui um grupo de pronomes pessoais oblíquos átonos. No singular. São eles me, te, se, o, a, lhe. Ok? E os tônicos, no singular, nós temos mim, comigo, ti, contigo, se, ele, consigo, nós... Oh, desculpa, só isso, né? Nós é plural, ok? Então, se, ele, consigo, né? Quando se refere à terceira pessoa do discurso. Foi? Ti, contigo, quando a gente se refere à segunda pessoa do discurso. E mim, comigo, quando a gente se refere à primeira pessoa do discurso. Ok? Agora, os pronomes pessoais oblíquos átonos no plural. São eles nos, quando se refere à primeira pessoa do discurso, vos, quando se refere, né, à segunda pessoa do discurso, e se, os, as, lhes,
quando se refere à terceira pessoa do discurso. Agora, os oblíquos tônicos. Vamos ver quem são os pronomes pessoais oblíquos tônicos no plural? Vamos lá? Nós, conosco, quando se refere à primeira pessoa do discurso no plural, né? Vós, convosco, quando se refere à segunda pessoa do discurso no plural. E se, eles, consigo, quando se refere à terceira pessoa do discurso, né? Isso no plural, ok? Bom, falando sobre os pronomes pessoais, vamos lá, pessoal? Eu trouxe aqui duas situações. Vamos ler. Eu trouxe dois exemplos para que nós possamos analisar, para que nós possamos fazer uma análise agora. Vamos ver? Primeira oração, diz assim: Lorenzo saiu de férias. Ponto. Ele vai viajar. Ponto final. Perceberam que eu destaquei o pronome pessoal ele? É um pronome pessoal reto, né? Mas por que eu fiz isso? Bom, quando eu disse Lorenzo saiu de férias, ele vai viajar, esse pronome pessoal, né, do caso reto, ele, está se referindo ao nome Lorenzo, que foi citado na primeira oração, né, na oração anterior. Isso significa, pessoal, que o pronome pessoal do caso reto, ele, atua na função de sujeito, tá? Dentro da oração. Então, como vocês podem perceber, o pronome pessoal, ele, né, além de ser um pronome pessoal do caso reto, ele também possui a função de sujeito dentro da oração, tá? Ele possui essa função sintática de sujeito dentro da oração, porque faz referência ao nome Lorenzo, o nome próprio Lorenzo, que foi citado anteriormente, né, na oração anterior, ok? Segundo exemplo, alguém me chamou? Então, dentro dessa oração, eu destaquei o pronome pessoal, né, ou seja, do caso oblíquo, né, o pronome oblíquo me. E aqui dentro desta oração, o pronome oblíquo me, né, ele exerce função de complemento, tá bom? Foi? Não exerce a função de sujeito, não. Tá? Somente os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, é que poderão assumir a função sintática de sujeito dentro da oração. Já os pronomes oblíquos, eles só poderão assumir a função sintática, né, de complemento, tá? De complemento verbal. Pode ser objeto direto ou objeto indireto, ok? É o caso da segunda oração. Esse pronome oblíquo me, aqui dentro, não assume a função de sujeito, não. Assume a função de complemento, tá bom? Foi? Bom, aí eu coloquei aqui, né, uma observação. Atenção! Os pronomes substantivos exercem as mesmas funções sintáticas do substantivo. E os pronomes adjetivos, as mesmas do adjetivo. É importante atentar para esse detalhe, ok? Isso aqui é só um recadinho para que vocês não esqueçam que os pronomes substantivos, né, eles vão exercer as funções sintáticas de substantivo, enquanto os pronomes adjetivos, né, eles exercerão as funções também sintáticas de adjetivo, ok? Bom, pronomes de tratamento. Vamos ver aqui quem são esses pronomes de tratamento. Bom, eu trouxe aqui alguns, tá, pessoal? Para vocês observarem. E também trouxe as abreviações desses respectivos pronomes de tratamento. E também aproveitei o momento, né, para colocar aqui, né, dentro desse estudo, em que situações vocês deverão utilizar esses pronomes de tratamento, né? Vossa Majestade, né, é usado para reis e rainhas, né? Quando nos dirigimos aos reis e rainhas. Quando nós nos dirigimos aos reis e rainhas, né? Aos reis e rainhas, nós deveremos utilizar esse pronome de tratamento, Vossa Majestade, né? Vossa Majestade Imperial, né? Quando nos referimos aos imperadores. Vossa Alteza, para príncipes e princesas. Vossa Onipotência, então não possui abreviação, tá?
Vossa onipotência é quando nós nos referimos a Deus, nos dirigimos a Deus, né? Então nós podemos chamá-lo de vossa onipotência, ok? Vossa santidade, né? Para Papa, né? Vossa paternidade para superiores de ordens religiosas. Vossa eminência para cardeais. Vossa reverendíssima para sacerdotes e bispos. Vossa magnificência, né, para reitores de universidades. Vossa excelência, né, para presidente, embaixador, ministro, desembargador e outros. Meritíssimo para juízes. Vossa senhoria, né, para Vossa Senhoria para outras autoridades, né? E Vossa Reverendíssima, eu pulei aqui, desculpa. Vossa Reverendíssima para sacerdotes e bispos, tá? Vossa Senhoria para outras autoridades. Senhor, né? Para demonstrar respeito com pessoas de pouca intimidade. Senhorita para moças solteiras, né? Moças solteiras, nós devemos chamá-las de senhorita, né? Você, em situações informais, ok? Então, aqui eu trouxe alguns pronomes de tratamento, né? Para serem utilizados em situações adequadas e eu coloquei aqui para vocês quais seriam essas situações, tá bom, pessoal? Pronomes possessivos. Bom, o que são pronomes possessivos? Vamos ver aqui a definição. Bom, pessoal, pronomes possessivos são aqueles pronomes que exercem, né, posse, eles demonstram, né, uma certa posse, tá bom? Então, eu coloquei aqui um quadro com alguns pronomes possessivos para vocês visualizarem melhor. Eu trouxe os pronomes possessivos no singular e também os pronomes possessivos no plural. Bom, no singular nós teremos as suas formas, né, no masculino e no feminino. E no plural também nós teremos as formas, né, no feminino e também no masculino. Bom, então, primeira pessoa, no singular nós temos meu, minha, meus, minhas. Na segunda pessoa do singular nós temos teu, tua, teus, tuas. Na terceira pessoa do singular nós temos seu, sua, seus, suas. Plural, nós temos na primeira pessoa nosso, nossa, nossos, nossas, né? Na segunda pessoa do plural, nós temos vosso, vossa, vossos, vossas. E na terceira pessoa do plural, nós temos seu, sua, seus, suas também. Bom, os pronomes demonstrativos, por sua vez, são aqueles pronomes que vão mostrar algo que esteja próximo de quem fala ou distante de quem fala, tá? Então, eu trouxe aqui, né, alguns pronomes demonstrativos. Claro, eles também podem ser variáveis ou invariáveis. Os pronomes demonstrativos variáveis, eu trouxe também o masculino e o feminino, né, o singular e o plural, né? Já os pronomes demonstrativos invariáveis, como o próprio nome diz, invariável não tem feminino, não tem plural, tá bom? Vocês vão ver agora. Bom, vamos começar pelos pronomes demonstrativos variáveis. São eles: masculino, este, estes, esse, esses, aquele, aqueles. No feminino agora, esta, estas. Agora feminino plural, né? Eu mostrei o masculino plural e no singular também. E agora o feminino no singular e no plural também. Vamos lá? Feminino plural. Estas, né? Esta, estas. Essa, essas. Aquela, aquelas. Então, esses são os pronomes demonstrativos variáveis, né? Porque possuem masculino, feminino, singular e plural. Foi? Agora os demonstrativos invariáveis. São eles: isto, isso e aquilo. Somente esses, ok? Bom, agora vamos falar dos pronomes indefinidos. Bom, pessoal, eu trouxe aqui a definição. Pronome indefinido é aquele pronome que se refere à terceira pessoa do discurso, de modo impreciso,
indeterminado, genérico, ok? Eu trouxe aqui 2 exemplos. Alguém bateu a porta. Então, alguém é um pronome indefinido, que se refere à terceira pessoa. Né? Pode ser ele ou pode ser ela, eu não sei quem é esse alguém. Né? Não está determinado, né? Eu não sei quem é. Né? Foi utilizado aqui de forma genérica, né? Indeterminada. Então, indefinida. Então, alguém é um pronome indefinido. Outro exemplo. Todos cumpriram suas tarefas. Todos, mas eu não sei quem são todos. Não sei. Né? Foi utilizado de forma genérica. Por isso que a palavra todos, né, é um pronome indefinido. Tá? Então, eu trouxe aqui também o quadro, né, com alguns, né, pronomes indefinidos, variáveis e também invariáveis, né? Os variáveis, como o próprio nome diz, né, vocês vão perceber que tem a forma masculina e a forma feminina, né? Tem a forma singular e a forma plural. Já os invariáveis não. Invariáveis não tem plural, não tem feminino, tá bom? Então vamos lá? Masculino. Vamos ver? Eu tenho algum, alguns, nenhum, nenuns, todo, todos, outro, outros, muito, muitos, pouco, poucos, certo, certos, vário, vários, tanto, tantos, quanto, quantos, qualquer, quaisquer. Agora o feminino também, né? Alguma, algumas, nenhuma, nenhumas, toda, todas, outra, outras, muita, muitas, pouca, poucas, certa, certas, vária, várias, tanta, tantas, quanta, quantas, qualquer, quaisquer. Então são esses o grupo, né? São esses aqui, né? Os grupos, vamos dizer assim, dos pronomes indefinidos, né? Masculino e feminino, né? Masculino plural, feminino também singular e plural, tá bom? Agora, os pronomes indefinidos invariáveis são eles. Alguém, aí não tem como colocar no plural, né, pessoal? Alguém, ninguém, tudo, outrem, né? Nada, cada e algo. Então, são esses os pronomes indefinidos invariáveis. Não possuem plural e nem feminino, né? Ou seja, e nem não possui a forma plural e também não possui a forma feminina, tá? Não existe, porque é invariável, ok? Bom, os pronomes indefinidos, bom, eu trouxe aqui, ainda falando sobre os pronomes indefinidos, algumas situações, né, que podem assumir, né, os pronomes indefinidos em algumas situações em que eles podem assumir valor de substantivo ou de adjetivo. Vamos ver aqui? Os pronomes nenhum, algum, todo, outro, pouco, vários, tanto e quanto, e suas respectivas flexões, né? Porque esses pronomes indefinidos são variáveis, ok? Bom, eles podem assumir valor substantivo ou adjetivo. Vamos ver aqui um exemplo? Alguns alunos fizeram os exercícios, outros não. Perceberam que alguns aqui possuem valor adjetivo. Exatamente. Eu sei que é um pronome indefinido. Alguns alunos. Eu não sei quem são esses alguns, né? Está indefinido. Mas aqui também assume valor sintática, né? Assume uma função sintática, né? Um valor de adjetivo. Por quê? Porque o pronome indefinido alguns está acompanhando o substantivo aluno. Então, dentro da análise sintática, uma palavra que acompanha um substantivo, essa palavra, fazendo referência a esse substantivo a qual ela acompanha, essa palavra passa a exercer um valor também de adjetivo, né? Alguns o quê? Alguns alunos. Então, eu estou me referindo aos alunos. Alunos é uma palavra substantiva. Logo, o pronome indefinido alguns assume o valor de adjetivo dentro desse contexto, dentro dessa situação, tá? Por estar acompanhando o substantivo, né? Por estar acompanhando o substantivo alunos, ok? Continuando. Alguns alunos fizeram os exercícios, ponto e vírgula, outros não. Então, esse outros aqui também é um pronome indefinido, ok? Só que dentro desta situação, né, ele assume o valor substantivo. Por que substantivo? Porque ele está fazendo referência
ao substantivo alunos. Quando eu disse, alguns alunos fizeram os exercícios, ponto e vírgula. Outros não. Outros quem? A quem eu estou me referindo? A palavra alunos. Só que, nessa segunda oração, né, depois do ponto e vírgula, a palavra alunos não apareceu de forma explícita. Ela aparece de forma implícita. Significa que esse pronome indefinido outros está fazendo referência à palavra alunos, que no caso é um substantivo, certo? Mas não aparece aqui de forma explícita. Eu sei que fica subentendido, entendeu? Por isso que a palavra outros, além de ser um pronome indefinido, assume o valor substantivo dentro dessa oração aqui, tá? Por fazer referência ao substantivo alunos, que não aparece aqui, mas fica subentendido, entenderam? Ok? Depois, os pronomes alguém, algo, ninguém, nada, quem, outrem e tudo sempre exercem valor substantivo. Tá? Exemplo. Alguém me diz que você está errado. Ou, desculpa, alguém me diz que você está certo. Então, aqui eu destaquei a palavra algo, que também é um pronome indefinido. Só que aqui dentro, esse pronome indefinido assume o valor de substantivo. Algo me diz que você está certo. Ou seja, algo. Algo pode ser alguma coisa, né? Uma situação. E como essa frase, né, ela deixa subentendida essa oração, a presença desse pronome indefinido algo, né, faz referência a uma terceira pessoa, algo, não sei o quê. Então, se deixa subentendido, né, e o substantivo não aparece dentro da frase, então a palavra algo, que é um pronome indefinido, assume um valor substantivo, tá? Ela passa a exercer o valor substantivo, tá bom? Dentro dessa situação, ok, pessoal? Então, o pronome indefinido algo assume o valor substantivo aqui dentro, tá bom? Algo me diz que você está certo, mas quem é esse algo? Né? Pode ser o meu subconsciente, a minha mente, algo que se refere à terceira pessoa, né, do singular. Ou seja, um substantivo pode ser minha mente, né, o meu subconsciente, que são palavras substantivas, né? Por isso que o pronome indefinido algo também assume o valor substantivo dentro dessa situação aqui, tá bom? O pronome indefinido certo e suas flexões, porque nós já sabemos que o pronome indefinido certo, né, ele pode variar em número, né, e gênero. Certo, certa, certo, certos. É isso? Ele tem flexões, né? Ele possui flexões. Quando o pronome indefinido certo aparece anteposto ao substantivo, pessoal, ele tem valor de pronome indefinido. Mas se porventura ele aparecer posposto ao substantivo, né? Se ele vier depois do substantivo, aí ele vai ser classificado como adjetivo. Então, observe esses dois exemplos. Certo aluno fará a leitura do texto. Então, certo aluno. Então, essa palavra certo, esse pronome indefinido certo, está antes do substantivo aluno. Certo? Foi? Então, ele vai ter valor, ele vai ser um pronome indefinido. Certo? Certo aluno. Esse certo vai ser um pronome indefinido, porque está antes do substantivo aluno. Foi? Agora, se a palavra certo, né, se esse pronome certo vier depois do substantivo, aí ele vai passar a assumir, né, a função sintática de adjetivo. Ele vai ter o valor de adjetivo, ele vai ser um adjetivo, vamos dizer assim. Então, observe o segundo exemplo. Ele é o aluno certo para ler o texto. Então, perceberam que aluno certo, aluno é o substantivo, veio primeiro. Depois veio a palavra certo. Então, quando a palavra certo aparece depois do substantivo, aí a palavra certo deixa de ser pronome indefinido e passa a ser adjetivo. Por quê? Porque está dando uma característica, está qualificando o substantivo aluno. Ok?
Agora vamos falar de pronomes relativos. Eu trouxe aqui a classificação. O que é um pronome relativo? É uma classe de pronomes que substituem, é uma classe de pronomes que substituem um termo da oração anterior e estabelece relação entre as duas orações. Exemplo, nós conhecemos o professor. Ponto. O professor morreu. Ponto final. Bom, perceberam que dentro desse exemplo eu repito mais uma vez a palavra professor. Seria ter algo desnecessário, podendo juntar e ficar tudo na mesma frase, sem ter que repetir, seria ideal, né, pessoal? Para que isso aconteça, eu preciso somente utilizar o pronome relativo para unir essas duas orações, ok? Sem repetições, hein? Vamos ver? Nós conhecemos o professor que morreu. Então, é através do uso do pronome relativo que me permite unir essas duas orações sem que haja repetição. Então, nós conhecemos o professor que morreu. Esse que está se referindo ao professor citado anteriormente. Perceberam? Então, como se pode perceber, né, o pronome relativo que, nessa frase, está substituindo o termo professor e está relacionando a segunda oração com a primeira oração. Ok? É essa a função do pronome relativo. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá? Bom, eu trouxe aqui um quadro mostrando os pronomes relativos variáveis e os pronomes relativos invariáveis. Como o próprio nome diz, pronomes relativos variáveis são aqueles que podem ir para o plural, são aqueles que possuem feminino, ok? E os pronomes relativos invariáveis são aqueles que não possuem plural e também não possuem feminino, nem masculino. Não tem isso, ok? Vamos ver aqui os variáveis. Vamos ver? Masculino nós temos o qual, cujo e quanto. Plural, os quais, cujos, quantos. Agora o feminino. Feminino de o qual, a qual. Feminino de os quais, as quais. O feminino de cujo, cuja. Feminino de cujos, cujas. Feminino de quanto, quanta. E o feminino de quantos, quantas. Né? E os invariáveis? Quem seriam esses pronomes relativos invariáveis? Que, quem e onde. Vamos lá? Bom, falando, né, sobre os pronomes relativos onde e aonde. Vamos ver aqui? Essas duas formas de pronomes relativos só podem ser empregadas para indicar lugar e têm usos diferentes. Vamos ver aqui rapidinho? Bom, o pronome relativo onde, ele é utilizado quando nós queremos indicar lugar, tá? Exemplo, visitarei a cidade onde nasci. Então, lugar fixo, tá? Lugar, né, em que eu nasci. Então, é um lugar fixo. Se é um lugar fixo, eu tenho que utilizar o pronome relativo onde, porque eu estou me referindo a um lugar. Foi? Visitarei a cidade onde nasci. Perfeito. Bom, eu utilizo o pronome relativo aonde quando, né, eu quiser indicar um lugar em movimento, tá? Então, exemplo, conheço a cidade aonde você irá. Ou seja, você vai sair de um lugar para ir a outro. Então, você vai se movimentar, se locomover. Então, sendo assim, o certo é utilizar o pronome relativo aonde, tá? Conheço a cidade aonde você irá, ok? Da ideia de movimento, eu uso aonde, tá bom? Da ideia de lugar fixo, eu uso o pronome relativo onde, ok? Pronome relativo agora, vamos lá? O qual ou a qual, os quais ou as quais. Bom, eles só podem ser utilizados quando forem necessários evitar uma ambiguidade
ou quando a preposição que acompanha o pronome relativo tiver mais de uma sílaba. Vamos ver aqui? Bom, primeiro exemplo. Ele trabalha na maior unidade do grupo empresarial, a qual produz sofisticados equipamentos eletrônicos. Então, eu utilizei aqui o pronome relativo a qual, ok? Por quê? Porque eu estou me referindo, né, ao termo maior unidade do grupo empresarial. Então, maior unidade, né, a palavra está no singular, eu uso o pronome relativo a qual, né? Não esqueçam disso, ok? Bom, vamos continuar aqui. Outro exemplo. As únicas teses sobre as quais ninguém tem dúvidas já foram discutidas e rediscutidas. Então, aqui eu utilizei o pronome relativo às quais, né? Por quê? Vamos ver aqui. Bom, vocês perceberam que o pronome relativo às quais, nós temos uma preposição, né? Essa preposição sobre, ela possui mais de uma sílaba, tá? Sendo assim, a regra é clara, né? Você vai utilizar quando a preposição que acompanha o pronome relativo tiver mais de uma sílaba. Então, vocês podem perceber aqui que a preposição sobre tem mais de uma sílaba, né? Sobre, eu tenho duas sílabas. Então, as quais. E também pelo fato, né, do pronome relativo às quais, também está fazendo referência, né, à palavra teses, o substantivo teses, que se encontra no plural. Por isso que o pronome relativo também fica no plural, concordando com o substantivo teses, que está no plural também. Tá? O substantivo teses. Ok? Vamos falar agora, vamos lá, sobre os pronomes interrogativos. Vamos lá, pessoal? Sobre os pronomes interrogativos. Bom, pronomes interrogativos são aqueles pronomes utilizados na formulação de perguntas diretas ou indiretas, referindo-se à terceira pessoa do discurso, ok? Bom, eu trouxe aqui como exemplo, né, a pergunta: qual é o seu nome? É uma pergunta bem direta, né? Perceberam aqui o pronome interrogativo qual? Qual é o seu nome? Então é uma pergunta direta, né? E também os principais pronomes interrogativos. Vocês deverão saber, existem dois grupos, os invariáveis e os variáveis. Os invariáveis são esses aqui, quem e que, né? Porque não podem ir para o plural e não ter feminino nem masculino. Agora, quem seriam os pronomes interrogativos variáveis? São eles qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. São pronomes que podem ir para o plural e também possuem a forma feminina e masculina, ok? Vamos agora para mais um exemplo. Vamos ver aqui o emprego do pronome interrogativo nas frases. Bom, o pronome interrogativo que? Vamos falar dele primeiro? O pronome interrogativo que, ele pode ser um pronome substantivo quando tem o sentido de que coisa. Exemplos. Que foi aquilo? Que teria acontecido? Então, esse pronome interrogativo que, aqui dentro dessa situação, ele é também chamado de pronome substantivo, porque ele tem o sentido de que coisa, né? Que foi aquilo? Que coisa foi, né? Que coisa foi aquilo, né? O que teria acontecido, né? Sempre dando o sentido de que coisa teria acontecido. Que coisa é essa, né? Então, o pronome interrogativo que, assumindo também o valor de pronome substantivo dentro dessa situação, tá? O pronome interrogativo quem? Bom, o pronome interrogativo quem, pessoal, ele pode ser um pronome substantivo quando se refere a seres humanos. Exemplo, quem será aquele cantor? Quem será aquele cantor? Então, esse pronome interrogativo quem aqui, ele está fazendo referência a alguém, a algum ser humano. Então, ele também pode ser um pronome substantivo, tá? Quando ele também fala assim, ó, não ignore quem te sustentou. Então, esse quem aqui também é um pronome interrogativo, porque está se referindo a alguém.
né? Não ignore quem te sustentou. Alguma pessoa, né? Um ser humano. Então, aqui dentro dessa situação, o pronome interrogativo quem, por estar fazendo referência a um ser humano, ele também assume o valor, né, de pronome substantivo. Ok? Bom, pessoal, encerramos aqui os nossos estudos sobre os pronomes, né, no capítulo 13 do nosso livro. Desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários para eu marcar a presença de vocês. Ok, pessoal? E no próximo vídeo eu vou estar passando as orientações da nossa P2 de língua portuguesa. Então, não esqueçam de assistir ao vídeo, tá? Em que eu estarei passando todas as orientações da nossa P2 de língua portuguesa. Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!